E fala galera, quem fala aqui sou eu, Lolik. E hoje aqui eu estou aqui para ensinar vocês como baixar o jogo dos Caçadores de Lenda. E nesse vídeo não vai ter link na descrição, infelizmente. Mas eu vou falar um negócio, se você vai precisar ter o Aptoide. É bem simples esse vídeo, eu vou pegar o link do download do Aptoide e vou deixar na descrição para vocês baixar e fazer isso que eu tô fazendo. Pra vocês conseguirem baixar os Caçadores de Lenda, primeiro você vai ter que ter o Aptoide, você vai instalar aí, que eu vou deixar no link da descrição. Se eu não deixar no link da descrição, você vai ter que aprender a baixar. Mas se esse vídeo pegar solução, eu ensino como baixar. E vocês vão pesquisar aqui do jeito que eu vou escrever. Ó, tem que ser com a mesma letra. Os Caçadores de Lendas. Desse jeito aqui. Aí clica com barrinha para pesquisar. E vai estar aqui, né? Os Caçadores de Lenda, né? Eita, não sai do vídeo, não sai do vídeo. Ó, e para você baixar é bem simples. Eu vou desinstalar aqui para mostrar para vocês que não é fake. Eu tenho até aqui instalado. Ó, instalar o jogo e tirar aqui e abrir de novo pro Aptoide já se configurar sozinho para saber que eu desinstalei o jogo. Então eu vou pesquisar aqui de novo os Caçadores de Lendas. Não sai do vídeo. E se você tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like aí. Aí você vai clicar em instalar, vai instalar, vai aparecer no seu Android para instalar, no próprio seu Android. Vai clicar em instalar, instalou, pronto. Vai voltar para o Aptoide, vai estar para clicar em abrir. Ele vai clicar em abrir. Tá vendo que não tá dando para abrir? Isso aí. Ó, se conseguir abrir, você vai voltar no aplicativo. Pera aí que eu já volto, galera. Tipo, galera, o Aptoide tem vários jogos legais, ó. Tipo, Band. Eu vou baixar e vou fazer uma gameplay. Ó, galera, um exemplo. Você vai clicar lá nos Caçadores de Lenda. Clicar em instalar. Vai instalar aqui, vocês vão esperar instalar. É só um exemplo, mas você vai fazer isso com os Caçadores de Lenda. Esperar baixar. Oi, galera, ó. Que eu dei é só um exemplo, beleza? O exemplo do Band aqui. Daqui a pouco eu vou mandar um salve. Ó. O Band tá aqui. Tá? Quando você instala, você clica em abrir. Aí vai pro seu Android, só instalar pelo seu Android. Eu vou mandar um salve aqui. Peraí. Um salve aqui para o Gabriel FPS este 2 horas atrás. Salve aí pra você que tá assistindo o vídeo aí, se estiver assistindo o vídeo. Que é o vídeo aqui, vou remover esse vídeo. Vamos voltar pro vídeo. Ainda está baixando. Ó, galera, já tá terminando aqui de baixar e eu vou mostrar pra vocês como é pra você fazer. Mas só que você não vai fazer isso com o Ben, você vai fazer isso com o jogo dos Caçadores de Lenda. Que vai ser o seguinte: quando você vai deixar de baixar, é igual eu falei, vai baixar no Aptoide e vai baixar no seu Android. Olha só. Só esperar um pouquinho baixar. Tá baixando ainda. Vou deixar a tela apagar. Esse jogo na Google Play ele é pago. Quando terminar aqui eu volto, galera. Aí, galera, não sei se retomou o vídeo, deixa eu ver aqui. Aí, retomou. Aí, instalou aí. Você vai aguardar um pouquinho. Acho que foi uns 10 minutinhos. Aí vai estar aí, ó, vai estar o símbolo dos Caçadores de Lenda e o jogo dos Caçadores de Lenda. Só tô dando o Band como um exemplo. Vai clicar em instalar, instalando seu Android. Tá instalando. Beleza?
Tem instalando. Esperar instalar, né? Que tipo, o jogo do Band não é igual ao jogo dos caçadores de lenda. Ele precisa de mais espaço. Porque é 3D. E esse vídeo que eu postei ali, só vou liberar o link quando tiver 20 inscritos. Tanto faz. Você não assistiu o vídeo aí, não se inscreve, porque você é bobão. Aí você vai clicar em concluir. Você clicou em concluir, você vai na parte de baixo ou nos negócios aí do seu. No seu celular, vai clicar em permitir tudo. Então, vai estar aí, ó, abrindo seu caçador de lenda. O jogo dos caçadores de lenda. Beleza? É bem fácil baixar os caçadores de lenda. Porque já tem pro Apetoide, então é bem fácil, você vai pesquisar. E vou abrir aqui o Band de novo. Vou mostrar pra vocês. Abrir aqui de novo. Esperar abrir aí. Ó, galera, vocês vão clicar, vai aparecer daqui no Band. Ou não sei, se aparecer no caçador de lenda. Eu cliquei aqui em close. Clico em close, aí ele vai sair do jogo. Mas é só. Vamos ver o que quer dar. Mas eu acho que eu acredito que é só entrar no jogo de novo. Então a gente vai. Acho que a Google Play está reconhecendo que esse aplicativo baixei pelo Apetoide. Tipo, se eu for baixar o caçador de lenda pelo Apetoide, vai dar certo. Aí galera, um exemplo aqui, já volto. Já tá cheio de exemplos, né? Então só um exemplo. Só os caçadores de lenda. Aí ó, vai aparecer isso daqui na Google Play quando você baixar os caçadores de lenda. Clicar em ativar. Ativou, vai estar aqui a árvorezinha, ó. Vai clicar no símbolozinho. E galera, o meu jogo vai travar dos caçadores de lenda porque o meu celular é um LG K9, 2 GB de RAM e só tem 3 GB disponível agora. Então por isso que não vai rodar, mas o jogo vai rodar aí no seu direitinho, se tiver bastante espaço. Tá dando pra pular. É bem igual da Google Play jogo. Aí vai estar abrindo o seu, mas o meu trava porque se ficar bugado, se essa do jogo ficar bugado a música, é só você vir fazer isso. Aí é bem fácil. É só você fazer assim. É só você limpar e abrir o jogo de novo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Falei, tchau.